Obrigado, Petit. Valeu. Então, gente, o que acontece é o seguinte, é que, na verdade, deixa eu voltar ao assunto aqui, de onde se concentrar. Bom, vamos lá. Olha que interessante. Então, você tem essa comunidade política, que todas as pessoas que participam politicamente de alguma coisa, isso é quase inevitável. Até o cara dizer que ele não gosta de política já é uma postura política. E ele automaticamente se tornou membro dessa comunidade política. Mas pense que comunidade política é uma forma de se referir a todos os sujeitos que participam direta ou indiretamente de questões de natureza política. Lembrando que a palavra política vem de polis, no grego, se referindo a como a sociedade se organiza. Claro que polis tinha um sentido das cidades gregas, mas esse sentido foi ampliado. Por isso que política remete às polis, né? Curiosamente, o termo laico, não sei se você sabe de onde vem essa expressão, laico vem de laos, em grego, laos significa povo. Então nós brincamos, né? Tudo bem, o povo, o Estado é laico, talvez no sentido de não ter uma religião oficial, mas o povo, o Laos, não é. O povo predominantemente se posiciona a respeito de crenças muito consistentes ou não sobre o que ele entende sobre a vida, sobre se existe eternidade, vida após a morte, como que ele deve se comportar moralmente diante do mundo, diante dos desafios da sociedade, projetos vitais. O povo não é laico no sentido de dizer que ele é religiosamente neutro. Nesse sentido, gente, não há nada mais anti-humano, no sentido filosófico, no sentido antropológico, do que um projeto societário que exclui o fenômeno religioso da participação política dos cidadãos de uma determinada sociedade. Ô, gente, não tem como. Se um indivíduo participa da vida social e da vida política, direto ou indiretamente, a forma como ele lida com a política, com o fenômeno político, está carregado de crenças sobre a vida, sobre a existência, sobre uma série de elementos. Pode até ser carregado de uma crença na não crença. De uma crença na não crença. Mas a fé, ou a crença em algum tipo de sistema que dê o mínimo de amparo existencial para esse indivíduo, isso ele vai carregar consigo. Isso ele vai trazer na sua experiência política. Então, dizer que esse sujeito tem que deixar na gaveta a sua estrutura religiosa e virar um sujeito, uma entidade política neutra, na hora de participar de questões políticas, de novo, mito. Isso é insustentável. Tudo bem. Mas de onde veio esse papo aí? Esse papo vem de um discurso do iluminismo de que a gente pode organizar a sociedade pela razão. E razão com R maiúsculo. Razão com R maiúsculo. A razão com um dispositivo, olha que coisa curiosa, supra-religioso. Quase que em categorias divinas. A ratio, a santa ratio, né? Elevada, exaltada, a santa racionalidade, que tem condições de dar sentido para a vida humana e para a existência dos seres humanos e por aí vai. Então, se você levanta a racionalidade como uma senhora, você neutraliza fenômenos não racionais, como a religião, como afeto, romance, sentimento, ou coisas do gênero, tradição. Tudo isso vai ser empurrado para a vida privada para que a razão tenha a coroa da vida pública. Gente, isso para mim é muito louco. Desculpa, eu fico até emocionado. Mas você entendeu que, na verdade, a razão ela assume a posição que outrora era do próprio Deus, dentro de uma visão de mundo religiosa. Agora, o mais curioso é que a nossa experiência com a chamada racionalidade, com R maiúsculo, pelo menos depois da Segunda Guerra Mundial, ela entrou em crise. Poderia citar aqui Zygmunt Bauman, poderia citar aqui Adorno, poderia citar aqui inclusive muitos teóricos não cristãos. Poderia citar Martin Buber, um filósofo judeu muito importante desse período. Gente, todos eles vão chegar a uma conclusão muito simples. Que a vida, ou melhor, que a história foi uma coisa antes e depois de Auschwitz. Depois de Auschwitz, por que você tem Auschwitz, gente? Tem barbárie, gente matando gente. Mas sempre existiu barbárie na história. Barbárie por barbárie sempre existiu. Matança por matança sempre existiu. O problema é que a matança que está acontecendo nos campos de extermínio em Auschwitz, por exemplo, são barbáries pautadas na ciência moderna, na civilização racional, da deusa razão. Você tem a IBM fornecendo máquinas de calcular
você tem equipes multidisciplinares para fazer uma engenharia da matança. Quem já assistiu aí, tem alguns filmes muito interessantes sobre essa engenharia selvagem do nazismo, em que uma série de saberes, médicos, especialistas, químicos, físicos, gente da área da biologia, o darwinismo social, dando aquela cara de cientificidade para a iniciativa nazofascista de limpeza étnica. Ou gente, pensa que tudo isso tinha respaldo, entre muitas aspas, científico, racional. Racional. E aí qual foi a decepção depois da Segunda Guerra Mundial? É que a razão não tinha tanta razão assim. E aí nós entramos num declínio a respeito do que é o sentido da vida humana, para que a vida humana, qual razão, ou será que nesse esforço de eliminar tradições e pequenas culturas que nós considerávamos irracionais, nós não acabamos atropelando um elemento profundamente humano, nós atropelamos, ignoramos isso? É uma pergunta que é levantada. Gente, o primeiro efeito disso, eu vou citar um filósofo canadense, devo isso ao Yuri, ele sabe por quê. É o Alasdair MacIntyre, que é um filósofo canadense muito importante. Tem um livro dele que ele fala sobre qual justiça ou qual racionalidade, which justice, which rationality. Acho que é esse o nome. Acho que em português o título é Justiça de quem? Ah, legal. E qual racionalidade? Isso. Ah, legal, bom saber. Um bom livro. Gente, a tese do MacIntyre é brilhante. O que ele vai dizer? Ele vai dizer o seguinte, que é impossível uma racionalidade com R maiúsculo. Que, na verdade, a própria tese do iluminismo, da Revolução Francesa, de uma razão com R maiúsculo, é baseada numa determinada tradição. Até essa alegação que nos parece tão moderna, ela está imersa numa determinada tradição que a sustenta. Então esse esforço da modernidade de rejeitar qualquer tipo de tradição, ela é ambígua em si mesma, porque ela mesma precisa de uma tradição para existir. E aí o que ele vai dizer? Ora, se existe toda racionalidade, ou melhor, se existem várias tradições, como a tradição que sustenta a razão iluminista, obviamente existem várias racionalidades. Plural, várias racionalidades. E se existem várias racionalidades, meus amigos, isso cria um horizonte absurdo em termos políticos. Claro, porque então a gente não pode pensar mais política baseado no mito de que a razão é uma só, ela é neutra, ela é pura, perfeita, quando na verdade nós temos várias tradições e cada tradição da história da humanidade, seja religiosa ou não, estão carregados de racionalidade ou de formas de compreender o mundo, de pensar o mundo. Então a gente tem que pensar numa racionalidade plural. Olha que louco. Não existe mais a razão. Existem razões. Existem razões. Então, por exemplo, vamos puxar para nós aqui para o cristianismo. O cristianismo é uma tradição que igualmente tem a sua racionalidade, a sua forma de compreender o mundo. O que nós não podemos aceitar? É a alegação de que só existe uma razão e, consequentemente, uma forma legítima de se pensar a realidade. Seja ela política, cultural ou de qualquer outro gênero. Não. Existem racionalidades. Olha a frase do MacIntyre. Então, racionalidade em si mesmo, ao invés de teórica ou prática, é um conceito com uma história. Toda racionalidade tem uma história. Toda racionalidade tem uma história. Por esta causa, desde que exista uma diversidade de tradições de pensamento, com histórias, no plural, então existem também, e isto voltará a surgir, racionalidades ao invés de racionalidade no singular. Ficou claro? Gente, mas o nosso projeto de civilização ocidental é baseado nesse mito, que só existe uma racionalidade, supra-histórica, para além da história. O que o MacIntyre está falando? Não existe racionalidade supra-histórica. Toda racionalidade está dentro de uma tradição histórica. A questão é que nós temos várias tradições e várias racionalidades. Olha, então a gente começou a perceber que existe um pluralismo de racionalidades. E, consequentemente, se nós considerarmos a razão um dos critérios para pensar questões políticas, nós estamos começando a chegar num pluralismo político, num pluralismo de concepções políticas, o que é uma coisa muito legal. Por que isso é legal? Lá no mundo grego, você tinha um negócio chamado ágora. Já ouviram falar desse negócio? A ágora?
A Ágora era uma arena pública, era um espaço público onde os cidadãos da polis iam discutir política, discutir forma de organização social, os filósofos, até pessoas do povo, né, às vezes costumavam ir lá e participar dos debates públicos nas ágoras. Nós precisamos de uma ágora no nosso pluralismo político no Brasil. E o que é a ágora? Nós precisamos de um espaço onde nenhum grupo moral e nenhum grupo político é super legitimado. Super legitimado. Então vamos pensar aqui. Se, por exemplo, o movimento evangélico, vou fazer uma autocrítica. Se nós evangélicos quisermos ser, nesse momento, super legitimados, até em termos legais, a ponto de neutralizar o direito de opinião política de outros agrupamentos, vou citar o movimento LGBT, por exemplo, né? Se nós nos posicionarmos e começarmos a adquirir prestígio político a ponto de neutralizarmos o direito desse movimento se posicionar em termos políticos, né? Nós não estamos entendendo ainda o que é um Estado plural. Nós estamos impondo uma determinada esfera religiosa, determinado grupo cultural sobre o outro. Agora, isso não significa que eu, como cristão, isso não significa que eu, como cristão, não tenho o direito, por exemplo, de afirmar, entender e defender que a minha percepção sobre a sexualidade, em algum sentido, é mais humana do que aquela percepção de sexualidade que aquele determinado grupo está apresentando. Estou dando só esse exemplo, para vocês verem como é que isso não quer dizer que eu não possa me posicionar. O que não pode acontecer é o quê? Eu cercear o direito dele se posicionar. Esse direito plural tem que ser garantido. Entretanto, esse direito também implica no direito do meu grupo cultural, olha que interessante, do meu grupo cultural, se posicionar publicamente em relação àquele fenômeno. Isso é vice-versa. Na Ágora, gente, na Ágora o pau quebra, desculpa a expressão, na Ágora o debate político está aberto. O que não pode acontecer é uma lei que protege um determinado grupo social, cultural, político de ser objeto de crítica. Um pluralismo, aí vou parafrasear o Guilherme, o Guilherme de Carvalho, um pluralismo autêntico nesse sentido, um verdadeiro pluralismo deveria ser baseado no direito de discordar. No direito de dizer que o outro pode estar errado. Qual o problema? Ah, mas isso é muito dogmatismo. Não, isso é uma opinião. E essa opinião tem que ser garantida. O direito de pronunciá-la. Inclusive o direito de defender essa opinião na Ágora, né, e convidar outras pessoas a pensarem sobre a plausibilidade do meu argumento. Será que o argumento dele é plausível? Posso defender isso na Ágora. Inclusive, posso ser refutado na Ágora. Porque a Ágora é esse espaço plural onde a comunidade política participa. Gente, quando eu falo de Ágora, eu estou falando de um espaço virtual, mas um espaço político real nesse sentido, em que as pessoas têm liberdade para se posicionar em termos culturais e políticos. Obviamente, desde que isso não infrinja nenhum tipo de lei, nenhum tipo de coisa que está ligada aos direitos humanos, por exemplo. Né? Aos direitos da pessoa. Se eu for lá para denegrir individualmente uma pessoa, não. Mas no campo das ideias, gente, o pau quebra. Isso é democracia. A gente tem que estar amadurecido, inclusive, em relação a isso. Não sei por que a gente tem esses debates. Países que têm democracias um pouco mais desenvolvidas, isso é uma questão natural. As pessoas vão para as praças discutir política, discutir visão de mundo, vai lá o muçulmano, sobe na caixinha lá, daqui a pouco sobe o cristão, refuta o muçulmano. Isso é parte de qualquer sociedade que amadureceu em termos democráticos. Mas a gente aqui ainda as coisas ficam um pouco beligerantes. Tanto da parte da gente, não estou falando que não existe beligerância da parte do evangélico, não. Eu vou chegar daqui a pouco nisso, que existe também aí uma tentativa de imposição hegemônica por alguns segmentos evangélicos. Tem esse problema também. Mas isso não significa que a melhor forma de lidar com essa tentativa fundamentalista é você cercear o direito deles se posicionarem, e vice-versa. Pode falar. Como que fica a representatividade legitimada nesse caso aí do pluralismo? Representação política, você fala? Por exemplo, em relação ao poder, você fala em termos partidários ou não partidários? Ah, ok. Ah, entendi. Não, eu acho que esses agrupamentos, esse pluralismo político que eu estou discutindo aqui na Ágora, né? Por exemplo, claro, pessoas de partidos políticos poderiam ir para a Ágora, inclusive para fazer militância, né? Inclusive para fazer militância, não há problema nenhum nisso. Apesar, agora puxando um pouco para o nosso dia, né? Agenda do dia, em termos políticos, há um grande debate sobre representatividade hoje no Brasil, que o sistema partidário não representa mais coisa nenhuma. Né? A gente vê isso por uma série de problemas que a gente tem hoje aí de fidelidade partidária, fidelidade ideológica, blé, blé, blé.
que é o debate que está em voga, mas o que eu estou falando aqui é um outro nível de maturidade política, de participação política. Né? A gente está muito acostumado com a democracia participativa, representativa, a gente tem pouca maturidade em termos participativos. Eu estou pensando numa sociedade civil engajada politicamente, participando dos debates políticos, não necessariamente ligada a algum partido político, mas pode estar, por exemplo, ligado a um movimento político suprapartidário, né? Que entra na ágora, faz militância, defende o seu ponto de vista, e é isso aí, é assim que uma sociedade plural deveria funcionar, na minha concepção. Mas, claro, também agrupamentos políticos partidários poderiam entrar na ágora e fazer o lobby delas. Eu não acho também que é possível política em sociedades democráticas sem a representatividade. Também não acho que é possível, mas eu acho que já passou da hora da gente ter uma participação política popular, suprapartidária, pode ser até partidária também, mas nesse sentido suprapartidária, no sentido de não depender apenas da representação partidária. Vamos supor, por exemplo, que você tem lá um deputado que você elegeu, que está lá no poder, mas, poxa, o camarada não está fazendo nada que você acha que é importante para a sua sociedade, ou o seu grupo de amigos, sei lá, que pensa política, ou um agrupamento religioso qualquer, acha que aquilo lá é relevante. Vocês podem se articular em termos políticos, independente da representação lá, e, sei lá, fazer movimentos. Isso já tem tido no Brasil umas tentativas disso, né? Mas eu acho que isso tem que amadurecer mais. Isso tem que se tornar mais maduro, né? Em termos políticos no Brasil. Bom, só para fechar aqui. Gente, claro que na Ágora não existe neutralidade nenhuma, nem ideológica, nem política, nem religiosa, nem cultural, nada. Lá as pessoas se definem, as pessoas assumem claramente a sua agenda, as pessoas dizem claramente de onde elas estão partindo, qual a crença que elas estão fundadas, qual profissão de fé que elas carregam, ou profissão política, ou profissão cultural, não importa, mas lá todo mundo sabe com quem está conversando. Na Ágora, a gente sabe com quem está falando. Ninguém assume um discurso de racionalidade com R maiúsculo, de neutralidade ou coisa do gênero. Bom, só para fechar essa parte. Tá? Em contrapartida, um cristianismo público deve se precaver de cometer alguns erros. E alguns erros, inclusive, que vão trazer muito alívio para as pessoas que têm medo. A gente estava numa manifestação esse ano com o nosso grupo lá de cristãos na manifestação e veio 2 pessoas de militâncias de segmentos que têm claras tensões com o movimento evangélico. E é curioso como que as pessoas aparecem, né? E esses 2 representantes chegaram para mim e falaram assim, vem cá, mas o que é isso? É fundamentalismo? Como é que é isso aqui? Como é que é? Cura gay? Blá, blá, blá. Eu falei, não, gente, calma, para com a piração. Eu falei assim, depois a gente que é fanático. Eu falei assim, gente, vamos falar aqui, de boa, vamos conversar aqui de boa. Ó, o que está acontecendo aqui? A gente está aqui por causa de um problema de ordem política, a gente tem um problema de representação, a gente está numa crise de representação política. Nesse ponto nós somos co-beligerantes. Nós estamos juntos nessa causa política. Você não está entendendo que aqui a gente não está preocupado sabe assim, não é homofobia, não está aqui por causa de homofobia, por causa de segregação. Não é isso que está em pauta aqui. Nesse momento, nesse ato político aqui, é outra coisa que está em questão. Então, eu quero aliviar as tensões também. Porque quando um cristão se posiciona em termos políticos, o que a gente não está propondo de jeito nenhum são nenhum desses 3 erros. E a gente tem que evitar esses 3 erros. A gente não pode cair no erro do domínio, o que a gente chama de constantinismo. A gente não pode cair no erro da segregação. E a gente não pode cair no erro da assimilação. São 3 posturas que o cristão tem que ter em termos políticos. Primeiro elemento, domínio. O cristianismo não pode cair no erro de impor a esfera da igreja, tá? Observe, a esfera da igreja, ou a forma que a igreja tem de se organizar internamente. Ela possui leis e características que lhe são peculiares. De fato, o Estado não pode interferir nisso, mas ela também não pode impor essa estrutura sobre a forma como a sociedade se organiza. Impor. Ela não pode dominar, não pode transformar a vida pública num igrejão. Foi o que aconteceu na Idade Média. Esse erro, gente, nós chamamos de constantinismo, que seria uma fusão entre igreja e Estado. Como eu falei, ambas instituições ou ambas esferas ficam comprometidas quando elas partem para esse erro. Agora, tem um erro muito comum hoje também no meio evangélico, a gente chama de segregação. O que é segregação? É o isolacionismo. Então, como a igreja vai e fala assim, não, o mundo é dos príncipes, dos políticos, dos deputados, e nós vamos ficar aqui na igreja. E aí a gente fica aqui na igreja, a gente faz as nossas práticas religiosas na igreja e tal, mas a gente não pode se envolver com questões políticas. Afinal de contas, dependendo da corrente teológica,
afinal de contas o mundo vai acabar e blé blé blé, que a gente sabe que isso não é nada cristão, mas as pessoas acham que isso é cristão, cristianismo, mas essas falas estão aí, né, de que o mundo vai acabar, que tudo vai... E aí esse posicionamento produz uma segregação por parte da igreja. A igreja não vai para a esfera pública. Então, se, por exemplo, tem lá o orçamento participativo na rua, da casa dele, ele não participa. Não participa porque aquilo ali é um problema do governo, você entrega tudo para o governo. E aí a sociedade civil, que você faz parte dela, mesmo não querendo, não se compromete com aquele segmento. Isso, gente, claro que isso independe de ser cristão ou não. Mas quando você é cristão, você tem elementos na sua visão de mundo que te impulsionam a estar naquele lugar. É óbvio, vou dar um exemplo aqui de um amigo nosso, em que houve uma atuação da iniciativa privada para acabar com uma reserva lá em Contagem. E ele, como cristão, comprometido com as questões ambientais, por exemplo, entendendo que Deus, pela fé cristã, agraciou os homens com a mordomia, ou seja, o cuidado com a criação. Olha que interessante. Ele se preocupou com aquele tipo de violação do meio ambiente. O que ele fez? Se articulou com pessoas no bairro, inclusive não cristãs, mas partindo de uma sensibilidade cristã para impedir aquele tipo de interferência naquela reserva florestal. Fantástico, fantástico. É um cristão que, a partir da sua visão de mundo, se engaja numa questão de natureza pública. De natureza pública. Agora, pensa, se esse cristão tivesse comprado a ideia de que ele deveria ficar segregado, ou por pressão da própria igreja, ou por pressão da esfera pública, de que ele não tinha que se envolver em nada de natureza pública, ele tinha que pegar a fé cristã dele e botar na gaveta, e aí se preocupar com o meio ambiente. Não, para ele se preocupar com o meio ambiente é algo profundamente cristão, e algo com implicações profundamente públicas. Então é óbvio que ele foi lá e se articulou para proteger aquele local. E conseguiu. O mais legal é que esse engajamento deu certo. Né? Deu certo. Então a segregação impede o cristão, isso é uma linguagem muito da nossa comunidade, quem não é cristão aqui talvez não vai entender, mas a nossa visão, a gente tem uma linguagem muito peculiar do nosso ethos cultural. E o nosso ethos cultural, a gente usa uma linguagem de Jesus, que quando nós segregamos, nós impedimos a igreja de salgar e iluminar a terra, de salgar e iluminar o mundo, que é uma função que Cristo nos reservou. O que Jesus falou? Os homens verão as vossas boas obras e glorificarão a Deus por isso. Boas obras em sentido amplo, as nossas ações no mundo. Bom, e o secularismo, que é o terceiro erro? O secularismo, gente, seria o que a gente chama na nossa linguagem de mundanismo. Que seria, por exemplo, o fato de que a igreja está tão preocupada com a vida pública que ela não tem nem critérios políticos para, por exemplo, fazer uma crítica às políticas que já existem ou ideologias que já existem. Então ela é absorvida pelo Zeitgeist, nós falamos em alemão, ela é absorvida pelo Zeitgeist. Zeitgeist significa o espírito do tempo, o movimento cultural daquele tempo. Então o movimento cultural daquele tempo absorve aquele cristianismo. Aquele cristianismo, em poucos anos, ele pode até deixar de existir, porque ele foi absorvido pelo movimento cultural daquela época. Gente, o que manteve o cristianismo de pé durante anos não foi nem a segregação. Tem muita gente que acha isso, vou segregar a minha comunidade de fé para ela se proteger do mundo. Não é a segregação que mantém a igreja funcionando e também não é a absorção ou o secularismo que mantém uma igreja relevante. É ela manter um outro movimento que eu vou propor agora, que eu devo isso a uma determinada tradição teológica do Abraham Kuyper, não sei quem conhece. Abraham Kuyper foi um grande reformador holandês, foi segundo primeiro-ministro 2 vezes na Holanda, fundou a Universidade Livre de Amsterdã, que é a maior universidade na Holanda até hoje, foi um cristão, um jornalista, foi político, teólogo, um monte de coisa, né? E o Kuyper, ele dizia que a relação do cristão com a cultura, claro que não ele diretamente, mas a tradição política que ele inaugurou, nos ensina que um cristão deve ter uma relação de antítese e síntese com a cultura e o cenário político. O que é antítese e síntese? Antítese. Em algum sentido, nós cristãos, nós não desprezamos totalmente as ideologias políticas. Nós não desprezamos totalmente filosofias políticas produzidas por não cristãos. Por que nós não desprezamos? Porque nós temos uma crença, na nossa visão de mundo, de que Deus distribui por graça, independente se a pessoa é cristã ou não, o sol vem para justos e injustos, ele distribui por graça, né, determinadas capacidades intelectuais que são verdadeiras. Que políticos não cristãos ou teóricos políticos não cristãos podem produzir teorias políticas plausíveis, em algum sentido.
em algum sentido, mas não totalmente plausíveis. Por quê? Por causa da nossa herança agustiniana, da nossa herança paulina. Por causa da nossa herança paulina, mesmo esse empreendimento pode estar cheio de falhas. Então o nosso olhar é crítico sobre o que os homens produzem, mas não é crítico ao ponto de ter só antítese, só rejeição. Mas também não pode ser crítico, não pode ser aberto, né, ao ponto de abraçar tudo completamente. Então a gente tem uma relação de antítese e síntese. Antítese porque nós temos uma resistência a elementos que ferem a nossa visão de mundo. Mas nós temos síntese quando nós vemos que tem um elemento ali que é compatível com a nossa visão de mundo. Aí nós consideramos aquele aspecto da teoria. Então nós não podemos ter uma relação simplista, reducionista, de vou me isolar ou vou ser absorvido ou vou dominar. Não, uma relação inteligente, crítica, consistente. A gente olha para a cultura, faz uma análise dela, faz uma crítica sobre o fenômeno cultural, né, a partir dos nossos pressupostos. Só para fechar, para acabar aqui a nossa reflexão, eu gostaria só de citar um elemento muito importante presente em João Calvino, depois no Kuyper de novo. Só para fechar isso aqui. Gente, João Calvino, na obra dele As Institutas da Religião Cristã, faz menção, vocês sabem que João Calvino foi um grande reformador, né, do século XVI, e ele foi brilhante nessa citação, não vou citar na íntegra, mas ele fala sobre esse elemento da graça comum. Algumas pessoas questionavam ele dizendo, nós cristãos podemos desfrutar de conhecimentos ou ciências produzidos por não cristãos? Podemos? Aí Calvino diria que o mesmo Espírito que salva o pecador é o Espírito que mantém o mundo funcionando e todas as ações culturais do mundo. Aí ele vai dizer o seguinte, porque ao Senhor aprove que ele assim quisesse que fôssemos ajudados pela obra e ministério de ímpios nas demais áreas do saber, como a física, o discurso, a oratória, a dialética, a matemática. Por isso façamos uso delas, para que não soframos o justo castigo de nossa displicência, caso negligenciemos as dádivas de Deus nelas graciosamente oferecidas. Então observe, Calvino está reconhecendo que essas produções culturais são graças de Deus. E o cristão não pode se isolar delas, porque seria renegar a própria graça de Deus presente no mundo. Por outro lado, aí vem a antítese. Por outro lado, para que alguém não julgue ser um homem sumamente ditoso, saiba que quando se lhe concede tão grande poder de compreender a verdade sobre os elementos deste mundo, deve-se ao mesmo tempo apreender que não só toda essa capacidade de compreensão, como também a compreensão que daí resulta é coisa sem consistência e sem estabilidade diante de Deus, quando ele não acaba se caindo, ferindo o próprio fundamento da verdade. Pois com muita procedência ensina Agostinho, a quem, como dissemos, o mestre das sentenças e os escolásticos foram obrigados a subscrever, que após a queda do homem, lá em Adão, de acordo com a narrativa cristã, depois da queda, foram subtraídos ao homem os dons graciosos. Assim também foram corrompidos esses dons naturais que lhe restavam. Não que até onde procedem de Deus possam de si mesmo corromper-se, senão que ao homem corrompido deixaram de ser puros, de modo que daí não logre ele algum louvor. O que ele está querendo dizer? É que quando Deus derramou as graças dele sobre o mundo, a todos os homens indistintamente, a graça de Deus imediatamente disposta pelas mãos dele era pura. Mas quando ela passou pela estrutura da mente humana, sob efeito da queda e da corrupção humana, essas iniciativas culturais elas se tornam vulneráveis, fáceis de se corromper. Então por isso que nós temos que ter antítese e síntese. Antítese e síntese. Lembra que eu falei, o cristão é cético em algum sentido. E ele é crente em outro sentido. Nós somos céticos porque nós não acreditamos cegamente em qualquer tipo de iniciativa humana. Por outro lado, nós também não somos cínicos ao ponto de acharmos que não há algum valor nesses projetos políticos ou envolvimentos políticos, é óbvio. Então, gente, é só para encerrar nossa reflexão. Eu vou abrir para perguntas, ou críticas, ou inferências, ou vamos fazer a ágora, né? A ágora, o pau quebrar, pode também ficar à vontade, a respeito desses pressupostos que nós apresentamos aqui.
só quero fechar com essa perspectiva de que eu insisto que o cristianismo deve ser um cristianismo público, no sentido de que ele tem sim o que dizer na esfera pública. O cristão tem o que dizer sobre determinadas decisões de ordem política. E eu não estou falando de moralismo, não estou falando de domínio, não estou falando de fundamentalismo, eu estou falando de cristianismo enquanto visão de mundo, enquanto uma tradição que possui a sua razão, a sua forma de pensar e compreender a realidade, e que ela tem e acumula subsídio suficiente para pensar todas as dimensões da vida. Claro que você pode ter objeções sobre isso, e é o direito que você tem, esse direito é garantido num estado plural, numa sociedade plural, de discordar. Tá? Isso nenhum problema. O que não pode acontecer é uma tentativa de cercear o meu direito enquanto cristão, de opinar sobre questões públicas e cercear o seu direito também de opinar e falar sobre questões que têm implicações de natureza pública e política. Bom, basicamente é isso. Está aberto aí para perguntas, objeções ou inferências. Fique à vontade.